Em primeiro lugar, para a gente entender a ideia de intelectual orgânico dentro de Gramsci, a gente precisa entender o que ele entende por essa palavra intelectual. Porque geralmente nós entendemos esse sujeito intelectual como o cara que é um professor universitário, a pessoa que é uma pessoa erudita, que cultiva as belas letras, a literatura, etc. e tal. No entanto, o Gramsci foge dessa concepção de intelectual e, na verdade, ele está pensando em ampliar a noção de intelectual. E isso ele é muito consciente. Ele mesmo escreve cartas dizendo: olha, eu sei que eu estou fazendo isso. Eu sei que eu estou ampliando o conceito de intelectual. Então, quem é intelectual na visão de Antônio Gramsci? Intelectual é todo aquele que exerce uma função diretiva no universo da cultura e da política. O que significa isso na prática? Todo aquele que está disputando o convencimento das pessoas, ele está agindo como um intelectual. Então, nesse sentido, mesmo uma pessoa analfabeta, ela pode ser uma intelectual. Então, suponhamos, por exemplo, que exista uma liderança de bairro e temos uma liderança de bairro que é analfabeta, mas que organiza politicamente e culturalmente aquela localidade, aquela comunidade. Esse líder de bairro, essa liderança de bairro, estará exercendo uma função de intelectual. Então, há uma grande ampliação do conceito de intelectual de Gramsci, que não está ligado exatamente à posse de um tipo ou outro de saber. Intelectual é todo aquele que exerce essa função diretiva. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, essa ideia de orgânico. Quando o Gramsci está pensando essa questão dos intelectuais orgânicos, ele vai fazer uma distinção. Existem os intelectuais orgânicos e os intelectuais tradicionais. O que seria isso? São intelectuais que estão vinculados, relacionados a uma determinada época histórica. Então, por exemplo, os intelectuais tradicionais, que um dia foram orgânicos, porque eram orgânicos a um determinado tempo, a uma determinada época, não são mais orgânicos agora, porque a história mudou, as relações sociais mudaram. Então, um grande exemplo de intelectual tradicional que o Gramsci vai dar é o padre, é o clérigo. Então, ele foi um intelectual com mais liderança, com mais efetividade política em outros tempos. Mas nesses novos tempos, quem são os intelectuais orgânicos? Quem são os intelectuais que estão ligados e nasceram do nosso tempo? São intelectuais, por exemplo, ligados às mídias, intelectuais ligados à indústria. Então, o intelectual orgânico, isso é uma coisa que as pessoas às vezes entendem muito mal em relação ao Gramsci. Intelectual orgânico não é necessariamente um intelectual do partido. Ele pode ser também um intelectual vinculado a um partido, pode ser um intelectual vinculado a uma classe, mas não é necessariamente esse intelectual militante. Por exemplo, um administrador de empresas é um intelectual orgânico para o Gramsci. Por que um administrador de empresas ou um gerente de uma empresa pode ser um intelectual orgânico? Porque esse cara, esse sujeito, ele está agindo exatamente para tentar dar um tipo de consciência para as pessoas que estão ao seu redor, para gerenciar a produção de uma determinada maneira. E assim, essas ideias que esses administradores, gerentes, etc., circulam, vão se tornar ideias dominantes ou predominantes dentro da sociedade. Assim como também intelectuais orgânicos vinculados a outras ideias também vão fazer a mesma coisa. Então você pode ter, por exemplo, entre aspas, um administrador de empresas de esquerda. Ele será um intelectual orgânico, ele vai tentar gerenciar a produção, só que de uma outra forma, com outras ideias, com outras perspectivas. Então, o intelectual orgânico ele é muito mais um intelectual ligado a um determinado tempo, a uma determinada época, do que exatamente um intelectual vinculado a um partido político. Então, o intelectual orgânico ele também é uma função muito maior do que as pessoas pensam efetivamente. E esses intelectuais orgânicos, para o Gramsci, eles são a peça fundamental para a construção de uma legitimidade política. Porque esses intelectuais eles vão atuar em diversos espaços, fazendo com que as ideias circulem, fazendo com que as pessoas tenham contato com essas ideias, com esse debate, e é a partir disso que, entre aspas, a opinião pública vai sendo formada. As pessoas vão comprar, entre aspas, também determinadas ideias, elas vão aderir a determinadas ideias que são produzidas por esses intelectuais.